Está entrando, demora uns 30 segundos para entrar. Assim que entrar, eu começo apresentando todo mundo. Agora estamos online. Que ótimo. Esse negócio de ficar online, não ficar online, a gente parece que se acostumou em um ano, mas ainda não se acostumou, né? Primeiro, gostaria de dar boa tarde para todo mundo que está aqui assistindo a gente online no YouTube, no canal da Medical Fair. Sejam bem-vindos. Hoje eu só estou com fera aqui. É bom porque eu aprendo tanto e eu vou começar apresentando o nosso mediador, Marcelo Delácio Cusatis. Ele é biomédico, ele é especialista em administração de hospitais e sistemas de saúde. E hoje ele faz parte, né, ele é presidente do Conselho Fiscal da Federação Brasileira de Administradores Hospitalares, a FBAH, que é o nosso parceiro. Então, essa live hoje, Marcelo, bem-vindo. Vou apresentar o Carlos Gouveia, que está lá na CBDL e é nosso parceiro também na Medical Fair. Doutor Vecina, que não precisa, né, de apresentação, todo mundo conhece, já esteve também aqui com a gente antes, esse time é mara. E doutor Azimar, que lá de Jundiaí com a gente, aqui também parte integrante da diretoria da Federação Brasileira de Administradores Hospitalares. Primeiro, bem-vindo a todos, e depois vou deixar um aviso, se alguém cair, gente, é a chuva, porque em São Paulo é assim agora, chove, a gente fica ou sem luz ou sem internet, é o verão. Bem-vindos. Obrigado. Boa tarde, Malu. Obrigado pela oportunidade, pelo convite, de poder aí pegar essa experiência de buscar aqui, moderar aqui o nosso debate, agradecer a Medical Fair e a Federação, essa oportunidade aí, e a todos os nossos parceiros aqui de live, ao Alzimar, ao Carlos Gouveia e ao professor Gonzalo, que, como você disse, dispensa apresentações. Eu acho tão importante quando a gente conversa aqui, porque a gente traz, né, um ponto de vista do hospital, a gente traz o ponto de vista da vacina. É muito, em janeiro tinha muita euforia, eu acho, das pessoas. Chegou a vacina, a vida voltou ao normal. E a gente sabe que não é assim. Chegou a vacina, demora para todo mundo estar vacinado, né? Demora. Tem muitas outras coisas, não quer dizer que tomou a vacina não vai pegar a doença também. Então, eu prefiro as nossas lives do que ver jornal, porque o jornal de vez em quando eu acho que assusta um pouco. Eu vou passar a palavra para o Marcelo e vou deixar ele fazer as perguntas e a gente vai comentando aqui. Tá ótimo. Bom, obrigado. Bom, nós, o Malu, aos nossos colegas, a gente está atualizando aí a questão da pandemia, a gente não fala em coisas diferentes, infelizmente, da pandemia de Covid-19 e dos públicos que acabam mudando um pouquinho o fluxo de atendimento, as demandas, os exames, tudo aquilo que, com a vacinação, espera-se uma tendência epidemiológica de se mudar um pouquinho a prestação do serviço, o que acontece. Então, das perguntas que nós destacamos aqui, queria começar, se fosse possível, pelo Azimar, era a questão do atendimento infantil, até pela sua experiência aí no HU de Jundiaí, sobre crianças na pandemia. Então, a gente vive um dilema com a POSP, né, Associação de Professores, de escolas estaduais, escolas públicas, escolas privadas, da volta às aulas. E, obviamente, existe a prestação de serviços aí infantis. Então, Azimar, qual que era a primeira pergunta que nós gostaríamos de colocar e debater aqui? Quando começou a pandemia, e hoje, acredito que fez, infelizmente, um aniversário de um ano do primeiro caso de Covid no Brasil, houve uma mudança drástica na prestação de serviços, de contratualizações, porque foi todo mundo para dentro de casa, as crianças ficaram em aula online ou não tiveram aula, enfim, frequentaram pouco presencialmente as escolas. E, obviamente, isso diminui a procura, porque uma criança não está próxima da outra, diminui muito as doenças infantis. Como que você vê aí, como é que funcionou os serviços especializados infantis durante esse um ano do primeiro caso de pandemia, e como que se vislumbra aí essa volta às aulas, né, que são duas questões, como é que desenvolveu os serviços infantis, como é que você vê isso, e como que está vendo essa volta gradativa às aulas, umas já foram anunciadas que vão ser suspensas, mas como é que ficou o atendimento infantil neste momento das outras doenças, que acabam acontecendo com as aulas, a frequência das aulas, com a aglomeração, e das crianças que possivelmente podem ser contaminadas de Covid. Como é que você está enxergando tudo isso? Primeiramente, dar meu
Alô a todos, né? Malu, muito obrigado pelo convite também de participar deste evento, né? Pela segunda vez nós tivemos a honra de estar aqui e ser convidados, que contribuiu um pouco. Ao Marcelo, também da FBH, ao Carlos Gouveia, o professor Gonzalo, que nos ensinou tanto na época da GV, nós fizemos o mestrado lá, que é uma referência, acho que também, como já foi dito anteriormente, dispensa comentários, dispensa de conhecimento, em termos de sistema de saúde pública. Né? Bem, colocado isso, respondendo a sua pergunta. Primeiro, só alguns números para corroborar a questão da redução. No dia 2020, nós ficamos, em média, atendendo 40% do nosso pronto-socorro do público que normalmente nós atendíamos. 40%. Nos 3 primeiros meses da pandemia, se eu não me engano, nós chegamos a ficar com 20% do atendimento. Só que tem uma característica do nosso pronto-socorro. O pronto-socorro, como muitos outros no Brasil, ele não é um pronto-socorro na acepção ampla e restrita do termo. Ele atende de tudo. Tanto é que nós temos a classificação de risco, e a classificação de risco ela demonstra o seguinte: 50%, 60% no período normal eram pessoas que não eram crianças que não deveriam vir para cá, deveriam vir para o sistema, para outras unidades básicas, para outro atendimento. Mas, enfim, nessa mudança de perfil, esse volume de atendimento, foi uma coisa que aconteceu interessante. 8% antigamente era urgência, passou a ser 15% do volume de atendimento de urgência. Como é que nós estamos hoje, a progressão de atendimento? Nós estamos em uma crescente do volume de atendimento. Hoje nós já estamos batendo, agora em janeiro, ficamos em 52% da média histórica. Acho que um outro dado também interessante, dentro da minha realidade, é que o perfil das crianças, o perfil de uma maneira geral, das doenças que vêm para cá, não mudou tanto. Permanecem as mesmas coisas. As doenças de infecção respiratória, diarreia, febre, vômito. Né? Então, na prática, nós não sentimos tanta mudança ainda aqui no nosso pronto-socorro em relação à questão da abertura das salas de aula. Não houve, assim, perceptivelmente, não houve tanta mudança, né? E até uma coisa interessante, evidente, eu não sou técnico, não sou médico, não sou biólogo, mas algumas coisas que nós temos lido até de um trabalho que foi feito na Islândia, já estava comentando antes de começar a nossa conversa pública, e que falava, né, nesse trabalho afirmava que crianças até 15 anos de idade têm uma prevalência metade do que um adulto de desenvolver e de transmitir a doença. Talvez isso seja uma das questões que nós não sentimos tanto a questão do vírus do Covid aqui conosco, né? E também tem um outro fato também, todo mundo sabe, a questão da própria vacina. A vacina hoje, as crianças, elas não estão no grupo prioritário de vacina, acho que ainda nem tem estudos completos sobre isso. Acho que nós estamos finalizando esses estudos para pensar um dia vacinar as crianças. Então, dentro desse aspecto, para nós, não houve grandes alterações, acho que por todos esses fatores. Colocado mudo aqui. Nós vivemos um pouquinho isso parecido. Nós temos a gente participa de um hospital privado de médio porte e tínhamos acabado de inaugurar em novembro um pronto-socorro infantil. E mal iniciou a extensão de credenciamento com os convênios, entrou a pandemia e acabou fechando e virou até uma UTI geral, a ala de observação. Então a gente viveu um pouquinho essa queda abrupta aí da prestação de serviços realmente das crianças aí, e imagino que a retomada seja realmente numa ascendente. Eu não sei se o professor Gonzalo, o Carlos Gouveia queria fazer alguma observação referente aí a esse fluxo de atendimento infantil, essa queda e essa volta baseado nessa vivência que o Azimar está tendo no hospital especializado em crianças. Eu gostaria só de acrescentar que isso tudo é fruto de um grande equívoco que nós produzimos, né? Quer dizer, fechar as escolas e abrir os bares foi um erro fantástico, né? As crianças são menos transmissoras e pegam menos a doença. Elas pegam a doença também, e algumas têm a forma grave. Mas, de uma forma geral, elas são muito menos afetadas do que toda a população. O mundo civilizado manteve, na medida do possível, as escolas abertas, mas sempre uma posição escola-escola e não a rede toda fazendo um vai e vem, né? Nós, com a escola pública aqui no Brasil, nós tomamos essa decisão, ou vai tudo ou fica tudo. Isso foi um erro, né? E as escolas privadas
mantiveram algum nível de funcionamento e, com certeza, as crianças que frequentam as escolas privadas tiveram uma vantagem, né? É bom a gente sempre lembrar que a escola não é um lugar de aprender a tabuada do 9. A escola é um lugar de socializar, né? As crianças aprendem a conviver com outras crianças. É muito importante e não tem como substituir. Não tem ensino não presencial que substitua a experiência do contato entre as crianças, né? Então, nós teríamos que ter voltado. É óbvio que essa consequência aí é uma consequência muito lateral. Os pronto-socorros pararam de funcionar. As crianças não trocam material biológico na escola, não tem mais aquele monte de doenças respiratórias infecciosas que normalmente nós temos, né? Então, a gente viu isso em todo o pronto-socorro infantil. Durante este ano, em média, se trabalhou com 10% a 15% do movimento, com consequências graves do ponto de vista financeiro. Todos os hospitais, de alguma forma, no começo dessa pandemia, tiveram um sofrimento grande, queda de receita, passaram por um risco financeiro importante. E aí voltaram a se equilibrar, né? Mas foi um ano muito difícil para os hospitais. Eu imagino que você também tem aí em Jundiaí sofrido um pouco as consequências dessa queda da receita no primeiro momento, e depois você foi encontrando como substituir receitas, né? Agora, não digo que está normal, mas estamos nos aproximando de conseguir reequilibrar as contas. Quem teve condição de fazer isso, porque isso não acontece do nada, tem que ter capacidade de gestão, tem que gerenciar para conseguir reequilibrar as contas, porque o risco financeiro é muito importante, foi muito importante e continua ainda. Vai melhorar? Eu espero que vá mantendo uma certa normalidade. Nós não podemos fechar os pronto-socorros infantis, e uma hora nós vamos ter que retomar a aula. Eu espero que este ano vamos ter um ano igual ou pior que o ano passado. Que ninguém tenha a menor hipótese de pensar diferente. Então, na medida que é igual ou pior que o ano passado, nós temos que tomar decisão agora. Vai ter aula ou não vai ter aula? E eu acho que a decisão tem que ser: vai ter aula. E os professores? Os professores vão sofrer como os trabalhadores de saúde sofrem. Vai existir risco para eles, como existe risco para os trabalhadores de saúde. De preferência, vamos tentar vacinar também os professores, colocando-os no grupo de risco. Mas essa é uma decisão ainda a ser tomada, né? E, com certeza, professor idoso, professor que mora com idoso não deve ir para a escola. E aluno também que mora com idosos também não deve ir para a escola, pelo menos enquanto a gente não tiver uma condição mais adequada de vacinação. Mas é muito importante a gente discutir isso em público para que as pessoas entendam a importância da questão da saúde escolar. E se Professor, me permite... Desculpe. Rosimar, pois não, fica à vontade. Se me permite só uma complementação sobre o raciocínio, professor. A Covid tem vários aspectos. E existe, dessa questão das escolas, inclusive, cria mais um fosso entre a parte econômica e social. Claro. Ou seja, os particulares estão presentes. Os que não são participação públicos estão ausentes. E isso é mais um fator de segregação, de fosso. Piorar a desigualdade. Não, a aula virtual, que foi uma solução que rapidamente algumas escolas conseguiram, ela é uma realidade no ambiente privado. No ambiente público, você não tem, primeiro, a infraestrutura para dar a aula. Segundo, o aluno não tem um computador. Quiçá tem um celular que permita. Agora, você vê uma aula inteira, um dia inteiro de aula, num celular emprestado, isso é inviável. É inviável. O grau de dispersão é enorme, fora a questão da socialização que deixa de existir, né? Então, eu acho que essa deveria ser um aprendizado para a próxima pandemia, porque a gente inaugurou o ciclo de pandemias, né? Virão outras. E eu acho que a gente tem que olhar de outra forma. Eu concordo com o professor Gonçalo, não adianta você fechar a escola e deixar o restaurante, o bar ou até mesmo o transporte. Caso de São Paulo, hoje está proibida a circulação de pessoas entre 11 da noite e 5 da manhã.
Mas durante o dia não tem problema, o vírus não vai entrar no metrô, não vai entrar no ônibus, porque ali não tem aglomeração. Às 11 horas ele para de circular, né? Às 11 horas. Tá certo. Cada dia que passa ele está mais inteligente. No começo ele só circulava durante a semana, final de semana ele não circulava. Agora ele está por horário também. Vecina, eu queria fazer uma pergunta. A gente estava falando sobre a vacinação, né? No caso de criança, existem estudos com crianças? Tem algum conhecimento disso ou não? Só a Pfizer fez estudos com 12 a 18 anos. Todas as outras vacinas não testaram abaixo de 18 anos. Como também não testaram acima de 60, 65 anos. Né? Mas a questão é que, no velho, o que me preocupa não é a segurança, porque se ela é segura para o adulto, ela é segura para o velho. O que eu não sei é se o organismo do velho terá a resposta imunológica. Então, a pergunta é menos complexa do que para a criança. Na questão da criança, eu tenho duas perguntas. A primeira é, será segura? E a segunda é, será eficaz? A pergunta da segurança é muito mais complicada nas crianças e, por isso, a partir do momento em que eu sei que ela é segura e eficaz em adultos, agora a maioria de todas essas vacinas estão começando a realizar já seus primeiros estudos em crianças para saber se ela é segura e eficaz. Nós vamos ter que vacinar as crianças também, mas primeiro nós temos que ter certeza que ela é segura e eficaz. Vamos começar os estudos agora, já tem vários desenhados. Muito bom. Só fazendo abrangendo, mas talvez não seja nem o assunto para a gente discutir hoje, mas pegando o gancho que o professor Gonçalo falou, questão da viabilidade econômica dos hospitais, essa diminuição de prestação de serviços, hospitais públicos, alguns mantiveram a sua contratualização sem, né, não precisavam produzir e acabaram recebendo recurso para atender e manter as equipes, atender outras patologias, enfim. Os hospitais privados, muitos passaram por muita situação, alguns ficaram no meio do caminho, como o próprio professor Gonçalo disse. E a questão de que 50% sempre não é caso de emergência, que o Asimar disse. E tem aí, né, professor, eu acho que foram 8 ou 9 pronto-socorros que o Estado fechou nesse mês, entre o mês de janeiro e o mês de fevereiro, exatamente com o argumento de que atendia pronto-socorros estaduais regionais, que atendiam crianças e adultos, mas que com a questão do referenciamento, dizendo que atendia muita bobagem, então que precisava as cidades dessas regiões se equilibrarem para atender essa demanda. O que, a meu ver, a questão não é cultural de procurar pronto-socorro do Brasil, público ou privado, e esse fechamento do governo do Estado nesse momento, para mim, foi um grande erro, mas eu acho que é um assunto, nesse momento, foi um grande equívoco fechar pronto-socorros, mas acho que é um assunto para... Aí fica de sugestão aí para um outro encontro. O Carlos, queria também aí aproveitar um pouquinho que nós estamos falando dessa demanda infantil, e você que está aí à frente da questão de diagnósticos laboratoriais, dizer como é que está sendo a experiência dos prestadores de serviço. Porque nós passamos por... O serviço infantil, ele tem a sua sazonalidade muito característica, né? Maio, junho, julho, agosto, aquela alta procura pelos pronto-atendimentos, os exames um pouquinho mais específicos de atendimento infantil, e que nós acabamos não tendo essa sazonalidade durante a pandemia, exatamente porque as crianças não saíram muito de casa e teve uma baixa procura, como já bastante explorada aqui por nós. Mas em questão de negócio, de questão de prestação do serviço, de quem acaba sendo especializado em questão infantil e dos tipos de exames e testes, pandemia e agora demanda pós-pandemia que eu digo, com a pandemia, né? Não é nem pós. Como é que está o mercado aí de análises laboratoriais nesse público que nós estamos falando aqui um pouquinho? Então, a pergunta é muito relevante e, na verdade, mostra que todos sofreram. Por mais que a gente fale, a testagem é importante, houve uma entrada de novos produtos na área de Covid, o setor de diagnóstico laboratorial sofreu muito, como um todo, pela queda de vários exames. Então, exames tradicionalmente solicitados, seja por questão de sazonalidade, como você levantou, sejam exames para monitorar o andamento de determinadas terapias, foram suspensos. E, às vezes, até por ordem médica, o que é pior ainda. Doenças crônicas deixaram de ser monitoradas. E em áreas, às vezes, que vão nos assustar e apavorar por muito tempo,
como oncologia e várias outras, que não podiam ter sido interrompidos. Para vocês terem uma ideia, e aí a Abramed me ajudou até com alguns dados, que é a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, e mesmo com a SBPC, a Sociedade de Patologia Clínica, nós fizemos também uma grande pesquisa, o impacto em várias áreas da saúde foi enorme. Em termos de exames, por exemplo, esperava-se quase 40 milhões de exames pela saúde suplementar no período aí entre fevereiro e dezembro do ano passado. Nós tivemos uma queda de quase 6 para 7 milhões de exames, deixaram de ser feitos. Isso expectativa, estimativa. A queda principal foi em abril, quase 62% de queda em relação ao ano anterior. Foi o pico. E, de fato, na faixa etária de 0 a 9 anos, foi uma das que mais sentiu, inclusive no setor público. E aí, trazendo dados, por exemplo, do SUS, a gente verifica que a queda de 0 a 9 anos no período de dezembro de 2019 a dezembro de 2020 foi de 16,4%. Contra, por exemplo, de 35 a 49 foi 3%, isso juntando o ano como um todo. Então, de fato, essa área, essa faixa etária acabou sendo mais prejudicada. Primeiro, por uma falta de percepção da importância, depois, talvez, por uma diminuição de traumas, de outras situações, que a criança fica em casa o tempo todo, não está em outros ambientes. E, então, isso acabou sendo sentido, de fato, de uma forma muito grande. Agora, o que eu posso lhe trazer de informação? Acho que o volume que veio de Covid, que foi enorme, deveria ter sido muito maior. Tá? A testagem não ocorreu, o professor Gonzalo pode até falar, como deveria ter sido feita, seja para fins epidemiológicos, foi muito tímida, seja para efeito de detecção, em termos de triagem, de quem de fato está com o Covid agora, com poder de transmissão, e hoje a gente tem instrumentos grandes, né? Esse aumento para a área de Covid não compensou a queda nas outras áreas. Então, a gente, infelizmente, vai ter um período daqui para frente do agravamento de algumas doenças em função da falta de detecção precoce ou da falta de monitoramento na frequência que era necessária. Daqui para frente, o que nós teremos? Covid, ele veio para ficar, então o vírus ele vai provavelmente ou ter as suas variantes ou vai se atenuar, mas ele vai continuar, como a influenza continuou, como H1N1, ou seja, a gente continua ainda tendo que monitorar. E novos produtos vão surgir. Então, hoje, nós já temos testes rápidos, dentro daquela gama de testes para o Covid, PCR e antígeno para a fase mais crítica da infecção, quando o vírus está circulando, está produzindo suas proteínas, então você pode ver ou pela biologia molecular ou por um teste rápido de antígeno. E depois o teste sorológico para verificar se você adquiriu a imunidade, produziu anticorpos, e aí você pode testar por um teste rápido ou um teste de sangue laboratorial que você vai monitorar. Já surgiram testes novos que vão poder diferenciar o combo, ou seja, um teste rápido de antígeno, que ele pode tanto verificar o antígeno mesmo do COVID ou de influenza A ou B. Então, você vai já poder saber, estou com algum sintoma, é de fato COVID? Sim ou não? Aí você tem a resposta. Então, isso vai acabar se incorporando aí no nosso dia a dia. Mesmo para criança, isso? Para criança. A sorologia, a pesquisa do SWAB por antígeno e a pesquisa do SWAB para o RT-PCR. Isso. E é verdade, daqui a pouco volta aí a fase do H1N1, né, o momento, e a gente tem que fazer o painel viral, que teoricamente é o influenza A e B e o diferenciado do Covid, né? Como é que está a preparação para isso, né? É verdade, bem falado. E nós temos ainda alguns painéis respiratórios que dão até 23, 24 diferentes possibilidades. Então, o que eu quero dizer é que o Covid veio, a gente espera que com a vacinação, obviamente, ele seja controlado, não tenha essa dispersão tão grande,
mas ele vai fazer parte dos nossos painéis de verificação daqui para frente, né? Osimar, questão de serviço de urgência e emergência referente aos exames, agora, daqui a pouco, deve começar a vacinação do H1N1, mas já tem alguma informação que vai ter vacina para todo mundo. Mas, enfim, em questão de diagnóstico mudo, vocês estão se preparando para alguma coisa diferente? A questão apesar de ter poucos casos suspeitos de Covid aí no seu hospital, referente a diagnóstico para criança, como é que vocês vão se preparar para esse momento de gripe? Aqui o HU ele é um hospital completo. Você tem isso, um hospital completo porque ele tem a parte assistencial, tem a parte de formação, que é a parte de ensino, e nós fazemos a parte de pesquisa também, né? E claro, o nosso tem inclusive um professor aqui da cadeira que foi uma das pessoas doentes na época da Zika vírus, que hoje também faz algumas pesquisas, inclusive quando nós temos conseguido recurso para fazer essas testagens, exames laboratoriais, mas nós já temos feito algum trabalho em relação a isso aqui, né? Já com esse público que nós atendemos, mesmo sendo N não tão expressivo, mas já é feito um trabalho sim aqui sobre isso. Professor, o senhor quer falar alguma coisa sobre a questão de testagem em criança? Qual a opinião do senhor? Veja, de novo, tudo normal, não tem nada demais nesse território, não tem nada demais que a gente possa fazer. Vamos ter que viver, passar esse período da gripe. De fato, agora vem esses tempos mais frios. Os tempos mais frios vão levar nós a termos um perfil diferente, epidemiologicamente falando, e vamos começar a campanha da vacinação contra a gripe. Março, abril e maio são os 3 meses que tradicionalmente são utilizados para vacinar contra a gripe. A vacina está pronta, o Butantan já produziu, são 80 milhões de doses. Tem que ser convocado crianças, idosos, grávidas e profissionais de saúde, que são 80 milhões de pessoas. E tem que combinar com a vacina, que vai ser utilizada contra a Covid, né? A orientação que está predominando até agora no Ministério da Saúde é que as doses da vacina Covid devem ser distanciadas pelo menos 15 dias das doses da vacina da gripe. Então, vamos ver como é que essa pororoca de vacinas vão se comportar aí nessa confusão que o Ministério da Saúde tem conseguido criar com a distribuição das vacinas, né? Ora diz que usa tudo, ora diz que não usa tudo, aí vai, vem. Então, temos esse problema, né? Confunde AP com AM, né? Manda a vacina do AM para o AP, do AP para o AM, o que é uma coisa ridícula, né? Mas, de qualquer forma, é o Brasil, né? Então, do ponto de vista laboratorial, apesar de todos esses avanços que o Carlos colocou aí para a gente, de fato, a área laboratorial tem conseguido fazer painéis cada vez mais completos, nós temos melhorado a nossa capacidade de diagnóstico, né? Mas nada substitui um bom pediatra na outra ponta dessa corda. Temos que lembrar que esses exames são subsidiários. Ou seja, tem que ter o pediatra para fazer a interpretação e, eventualmente, solicitar esse tipo de exame, né? Então, não é uma solução final, está no meio do caminho. E nosso amigo caiu, né? O Marcelo, eu vi a hora que ele escureceu lá na casa dele, a energia elétrica foi para o vinagre e ele caiu em seguida. Ele tentou resistir um pouquinho lá, mas caiu. Ainda bem que eu estou aqui, hein? Ainda bem que a Malu está aí segurando as pontas. Eu substituo ele, eu tenho as perguntas dele. Então, mas lá. Antes de eu fazer a pergunta dele, voltando nesse assunto que a gente está falando da parte de imunização, né, das crianças e testagem, tem uma pergunta que a gente recebeu aqui no YouTube para o professor Gonzalo e eu queria aproveitar.
Isso é uma coisa que eu tenho uma dúvida, né? Como quantificar se é primeira, segunda, terceira, quarta, quinta onda? Porque a pergunta que a gente recebeu aqui é: teremos uma terceira onda ou essa já é a terceira onda? Eu pessoalmente tenho preferido falar que nós nunca saímos da primeira onda. Nós estamos vivendo recrudescimentos seguidos da primeira onda. Quer dizer, nós tivemos um início de número de casos, esse número de casos subiu, depois começou a descer, e aí de novo começou a subir novamente, e nós estamos vivendo o pico dessa segunda ascensão. Tudo indica que nós vamos continuar com essa segunda ascensão importante. Qual é a razão disso? A razão disso é o relaxamento social. Quer dizer, nós tivemos carnaval e festejamos o carnaval. Eu não festejei, mas teve gente que festejou. Final de campeonato nacional, não sei o quê. Esse conjunto de eventos é que está dando esse crescimento muito grande do número de casos e do número de óbitos, e essa superlotação dos hospitais. Associado a isso, temos as novas cepas? Temos as novas cepas. As novas cepas, o que fazem? Elas, por enquanto, que nós sabemos, elas aumentam a velocidade de disseminação do vírus, ou seja, o vírus fica mais infectante. Aparentemente, não muda a questão da resistência à vacina ou, inclusive, a quem já teve a doença, né? Então, são coisas que nós ainda temos que aprender, temos que ir vivendo a epidemia e investigando o vírus, e investigando as condições através das quais essa doença está ocorrendo. Uhum. Mas, basicamente, a ideia é essa, Malu. Não é terceira, quarta, quinta onda. É a mesma onda de sempre. Na primeira epidemia, a epidemia da gripe espanhola, a segunda onda provavelmente foi devido a uma mutação. Então, houve um crescimento muito grande, caiu, e aí houve uma mutação, e, de novo, aí nós tivemos realmente uma segunda onda. Aqui, neste caso, no caso da Covid, tecnicamente não dá para falar em primeira e segunda onda. Até na Europa teve um jeito de primeira e segunda onda, porque eles fizeram lockdown, fizeram isolamento social mais importante lá do que nós fizemos aqui. Nós, na verdade, levamos isso tudo na maciota, até porque a maior parte da população brasileira, 40% da população brasileira, vive da economia informal. Quem vive da economia informal não tem jeito, tem que ir para a rua buscar comida. A comida do dia é conseguida no dia. Então, quem não sai, não come. E ninguém resiste ficar sem comer. Então, por isso também nós temos uma prevalência muito maior de casos na periferia, nas áreas mais pobres das grandes cidades. Isso não foi um fenômeno que nós vimos aqui no Brasil. Em vários outros países nós vimos fenômenos muito semelhantes a esse. Então, não tem segunda onda, tem onda piorando. Doutor Gonzalo, só nessa questão de prevalência maior nas periferias ou em determinadas regiões, não seria mais sensato fazer vacinação de forma mais concentrada nessas regiões do que fazer de forma simultânea em todo o Brasil? Essa é uma questão que os epidemiologistas têm seguidamente colocado. Eu também já coloquei que o correto seria vacinar quem tem Bolsa Família. Quem tem Bolsa Família é esse cara que tem que passar o dia todo na rua. E é esse cara que está morrendo mais do que as pessoas que podem fazer home office, que não precisam sair de casa. O fato é que o vírus ele tem uma prevalência muito grande em idosos. Portugal, 97% dos óbitos foram de pessoas acima de 50 anos. 97%. Então, pegar os pobres e não os velhos é uma decisão muito complexa.
O que eu acho que o Ministério da Saúde deveria ter feito era ter convocado um grupo de especialistas que existia, né? O Bolsonaro, logo no começo do governo, ele emitiu um decreto que acabava com todas as comissões não criadas por lei. Então, várias comissões que existiam em vários órgãos que não foram criadas por lei foram extintas, né? Na Anvisa tinha lá a CCVisa, a Comissão Científica da Anvisa. Eu fazia parte dessa comissão. O Ministério da Saúde, entre tantas outras comissões, tinha uma comissão chamada de Comissão de Assessoramento do PNI, que era composta por um grupo de quase 60 especialistas em infectologia, epidemiologia, imunologia, gente que entendia desse negócio da vacina. Essa comissão foi extinta. Quando o Ministério colocou a proposta de grupos de vacinação, ele inclusive disse que foi essa comissão que fez. E aí um monte de gente veio a público falar, eu não, porque foi uma mentira o que o Ministério fez. E até hoje o Ministério não recompôs essa comissão e não chamou os técnicos para discutir esse assunto da vacinação. Então, eu concordo com você, mas eu acho que para tomar essa decisão que você sugere, e eu concordo com a sua sugestão, nós teríamos que ouvir mais pessoas falarem, propor mais com inteligência estratégica sobre essa questão da vacinação. Voltei, desculpa, caiu a energia aqui. Nós percebemos, você foi caindo aos poucos. Para mim foi uma rasteira. Mas eu aproveitei para fazer perguntas do YouTube e deixei a sua especial para eu saber que você voltava. Que bom, obrigado. Mas eu gostei muito do que o professor Gonzalo falou agora, só para colocar um pouco uma cereja nesse bolo, Carlos. A Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a AMIB, tem um estudo bastante interessante com 650 hospitais públicos e privados sobre resultados de desfechos clínicos de pacientes de hospitais públicos e hospitais privados. E, de uma maneira resumida, a mortalidade de hospitais públicos é quase o dobro nas UTIs dos hospitais privados. Então, só para poder dizer que tem talvez direcionar, já que tem pouca vacina, talvez direcionar para esses grupos seja um tema muito interessante, lógico, passível aí de colocar mais opiniões, não tenha dúvida, mas os desfechos que nós temos até de março de 2020, agora, 18 de fevereiro de 2021, é esse. Infelizmente, a mortalidade é o dobro em hospitais públicos do que em hospitais privados. Então, talvez a vacinação desse público tenha pudesse ter um efeito melhor aí durante a pandemia. Agora, a explicação de por que é o dobro não é só porque no hospital público eu atendo pobre, analfabeto e pretos. É porque o cuidado no hospital público está de pior qualidade também. Sim. Essa é uma coisa grave, que nós vamos ter que revisitar depois que passar a pandemia. Já devemos estar preocupados com isso. Então, você pega um hospital de alta categoria, vai na UTI, a mortalidade é 10%. Vai num hospital de periferia público, a mortalidade chegou a 90%. Uhum. É triste. O que tem aí? Tem má prática médica também. Nós temos que falar disso abertamente e assumir que existe uma diferença na eficácia da ação assistencial nesses hospitais públicos. O Hospital do Servidor Público Estadual, que é um grande hospital, né, que atende os servidores do IANSP, 70% dos pacientes desse ao novo aumento de casos do pronto-socorro foram diretos para a UTI. Ou seja, ou está mais grave, ou o cuidado está diferente. Então, é um tema muito importante para a gente, depois aí a história poder contar e vislumbrar, né? E deixa eu só fazer um comentário nesse contexto, da questão do grupo que deveria ser vacinado, né? O grande problema é que não tem para todo mundo neste momento. Mas se você começar a pensar com outros grupos também que são muito importantes, inclusive
estudos demonstraram isso na época do começo da pandemia. Por exemplo, as pessoas que trabalham no supermercado, aquele caixa que te atende, aquela pessoa que repõe o estoque na prateleira. É extremamente importante para a sociedade funcionar, né? Para o sistema continuar. A pessoa que trabalha coletando lixo, o caminhoneiro que transporta o que nós consumimos, que nós precisamos. Então, se você pensar, quantos grupos tem aí que deveriam pensar, mas esse grupo realmente deveria ser prioritário. Mesmo internamente no hospital, quando começou o processo de vacinação, nós fizemos escalonado. Ok, tem uma primeira coleta que é muito fácil, quem atende diretamente, é o médico que está na porta do pronto-socorro, a pessoa que está na UTI, a pessoa que está na área respiratória. Só que aí no segundo momento você começa a questionar, tá, mas e tal pessoa? A pessoa da manutenção, ele deve ou não deve ser vacinado? Mas ele entra no quarto. Se ele não entrar no quarto para fazer o reparo, eu não consigo continuar atendendo as pessoas. Então, a gente tem uma discussão com o professor. Tem que ter várias cabeças de vários segmentos para colocar esse ponto de vista e tentar chegar num consenso de qual é a situação melhor, né? Ou a menos pior. Mas você tocou num ponto, dentro das entidades aqui de dispositivos médicos, nós estamos pleiteando também, porque toda a nossa equipe, por exemplo, que faz de engenheiros, técnicos de manutenção, não são profissionais de saúde, mas estão nos ambientes que têm alto risco de contaminação, seja um laboratório, um hospital, uma clínica, e ali no dia a dia. A gente também levantou essa questão aqui, né? Vem na programação para a feira, e aí todo mundo falou: vamos homenagear o profissional da linha de frente dos hospitais. Não querendo não homenagear, eu acho que sim, tem que ser todas as profissões e todo ponto tem que ser reconhecido, mas a gente aqui optou por esse ano homenagear profissionais de RH de hospitais, porque com certeza o profissional da linha de frente surtou e aí você tem várias, né, problemas com a pressão, problema com a família, leva o vírus para casa, não leva, mas aí você tem um cara de RH que teve que administrar toda essa confusão dentro do hospital e as pessoas acabaram falando dele. Então, a gente aqui fez essa reflexão também, né? Quais são os outros profissionais dentro desse ambiente que fica pesado, que vai ser valorizado nesse momento. Eu queria, Marcelo, aproveitando que eu já sei qual é a sua próxima pergunta, mas eu queria, antes de fazer essa pergunta, que eu acho que a gente consegue conceituar bem, a gente tem visto, né, um aumento de doenças na parte infantil, voltando para esse nosso tema, de outras doenças que estavam bem adormecidas, voltando, mas não só por causa da pandemia. Eu tenho um filho pequeno, eu tenho observado também um movimento já vindo das mães antes da pandemia de não vacinar. É um movimento que eu acho um pouco ignorante mesmo, essa é a palavra. Então, não vou vacinar meu filho por catapora porque não tem crise de catapora. Não vou vacinar de sarampo porque não tem de sarampo. E aí a gente percebeu que na pandemia, com a falta de já não vacinava antes, então na pandemia já não vacinou mesmo. Eu queria saber, Azimar, se no seu hospital você tem visto um aumento desse caso de outras doenças que antes não estavam tão comuns. Não temos. Não? Não temos. Isso não O grande problema da não vacinação na hora certa não é tanto a circulação do vírus no momento seguinte, que nem você estava propondo aí, vamos ter casos de criança com, sei lá, essas doenças respiratórias. Catapora, tosse comprida, bordetella pertussis, né? Mas você ter fora da hora. O grande problema de você não vacinar contra sarampo não é a criança ter sarampo, é o adulto ter sarampo. Esse adulto que não foi vacinado contra o sarampo, ele vai ter sarampo quando ele está adulto, porque num determinado momento ele vai circular em algum lugar onde o vírus está circulando. A chance de um adulto que tem sarampo ter uma encefalite saramposa é muito grande. Só que a encefalite nele mata. Então, o sarampo não é uma doença boazinha para a criança, mas ele é bastante benigna para a criança. Uma criança rígida, bem alimentada, geralmente passa tranquilo pelo sarampo. Agora, um adulto que tem sarampo tem uma grande chance de ter um quadro muito mais letal. Existem algumas doenças que não tem forma boa de ter, como a poliomielite, né? A poliomielite tem uma porcentagem elevada
de crianças que vão caminhar para ter uma deficiência, vão ter a paralisia. Então, esta não tem como você não vacinar, né? A mãe que não vacina contra a polio é uma criminosa. Mas nós estamos tendo zero circulação de polio, porque o nível de cobertura continua bastante elevado. O sarampo foi uma doença que aumentou bastante a não cobertura. Este é um problema importante, mas é um problema de médio prazo. É o adulto que vai chegar não vacinado à idade adulta e pode encontrar o vírus lá na frente. Mas as pessoas não têm essa informação. Essa é uma coisa que deveria ser mais divulgada. A importância da vacinação e adultos que não foram vacinados, não tiveram a doença, serem vacinados contra o sarampo. Sabe, professor, uma coisa que eu sempre converso com os amigos é que um dos problemas do nosso mundo atual é que tem muitas pessoas com excesso de certeza e poucas com dúvida. É verdade, mas o que é que provoca isso? Falta de informação. Se as pessoas tivessem informação, elas não iam pensar desse jeito. Quer dizer, um adulto que não tomou vacina contra o sarampo, se sabe que se ele andar no meio de uma criançada onde o vírus está circulando, ele pode pegar sarampo e ter uma encefalite, eu aposto como ele vai querer tomar a vacina. Né? Mas só que ele não sabe disso. Ele acha, não tive sarampo, não tomei vacina de sarampo e vou passar a vida sem sarampo. Ache uma criança com sarampo para ver o que acontece com você. A mesma coisa a rubéola nas grávidas. Né? O problema das pessoas terem rubéola não é delas terem rubéola, é delas passarem rubéola para uma grávida que vai fazer uma criança nascer com uma deficiência qualquer, porque o problema da rubéola na grávida é a criança e não a grávida. Então, quer dizer, o que eu tenho que fazer é diminuir a circulação desses vírus para impedir que outros tenham problema. Né? E essa questão é que é a questão mais complicada de entender. Quando eu me vacino, eu estou protegendo a comunidade, não estou me protegendo. Se nós não tivermos um comportamento coletivo, quando falamos de vacina, é bobagem. Vacina é algo que tem que ser feito coletivamente ou não resolve nada. E é isso que nós temos que disseminar. Eu acho que hoje esse negacionismo diminuiu muito em relação à Covid. Mas em relação a mães que não levam crianças para vacinar, temos que informar muito ainda essas mães. Eu acho esse um ponto. Pois não, Malu. Esse ponto é tão importante, né? Eu escuto muita mãe falando, não, mas sarampo a criança não tem, então pronto, não tem, não está circulando, vai crescer e pronto, não vai vacinar. Não, é exatamente isso, o que vai acontecer no futuro quando se tornar adulto. Mas eu acho também que é a falta de informação. Do mesmo jeito que eu ainda escuto muita mãe, inclusive na escola do meu filho, falando, criança não pega Covid. E aí você olha... E é muito difícil, né? Eu concordo com a Zimara. A pessoa tem tanta certeza que você olha e fala, não, pega sim. Mas eu queria chamar o Marcelo para voltar para as perguntas, porque eu acabei desviando um pouquinho. Desculpa, Marcelo. Não, imagina, pelo contrário, você fez uma abordagem que é exatamente a pergunta que eu particularmente gostaria, acho que todos, de ouvir do professor Gonzalo, que era o que nós vivemos, e eu vivi isso quando fui secretário de saúde da cidade que eu moro, sobre a questão da queda de cobertura vacinal. Estou falando de épocas muito antes do Covid. E que era um esforço, e o Brasil tem um programa nacional de imunização bastante interessante, né? Pelo menos havia, uma parte parece que foi desconstruída agora, de exatamente multiplicar, nós tínhamos tentáculos, governo federal, estadual, para chegar nas pontas, programas de saúde da família, monitoramento família a família, rua a rua, para fazer a cobertura vacinal. E mesmo assim, nós começamos a ter problema nos anos de 2016, 2017, aí veio a febre amarela que ninguém quis tomar, depois começou a ter aumento de casos, entravam em unidades invadindo para conseguir uma dose. Então, nós temos uma cultura, talvez, nossa, apesar que o mundo passou por isso, de uma baixa cobertura vacinal, e que nós podemos, sim, aí sim entra o que você já falou, Malu, de que esse ano, possivelmente, a cobertura vacinal foi ainda menor, porque poucas pessoas estavam saindo, agora todo mundo começa a sair, e eu
particularmente não conheço, não vi, professor, talvez até porque todo mundo só fala de Covid, um movimento do programa nacional, estadual ou dos municípios, dessas vacinas que são do calendário nacional. Então, assim, nós estamos voltando às aulas, mas será que as crianças foram vacinadas? Né, a gente, já pensou a gente juntar aí um blocão de... As crianças podem não desenvolver os sintomas da Covid, mas ela pode transmitir e contaminando com outras doenças. A gente pode estar criando aí, como se diz, núcleos de transmissão de diversas doenças pela baixa cobertura vacinal. Não falando do Covid, que o Covid acho que todo mundo quer tomar. Como é que o senhor avalia essa questão desse momento que nós tivemos de convencer as pessoas a vacinarem, porque foram feitas campanhas de polivacina, né? Quem não tinha um calendário atualizado, a gente fazia campanha no ano para juntar aquelas vacinas que teve uma baixa cobertura. Como é que o senhor imagina que isso vai se desenvolver? Ou o senhor acha que isso não vai ter efeito até na prestação de serviços ou na epidemiologia aí da nossa população? Veja, a partir de 2014, nós começamos a viver uma crise financeira no Brasil, e essa crise financeira teve consequências graves no orçamento do Ministério da Saúde. O orçamento do Ministério da Saúde teve uma perda razoável de 2014 para cá. Então, nós estamos falando já desde o governo Dilma, então não estamos falando só de Temer e Bolsonaro. Essa queda na capacidade financeira do Ministério da Saúde fez com que nós começássemos a economizar alguns dinheiros que a gente acha que são dinheiros mal usados. Por exemplo, campanha de vacinação. Como é que faz para fazer as pessoas irem nas unidades de saúde se vacinarem? Tem que fazer campanha. O que é campanha? É fazer propaganda na televisão, no rádio, em jornal, mobilizar a sociedade. Não tem outro jeito de levar as pessoas a fazerem coisas. Temos que fazer propaganda. Nós paramos de gastar com propaganda. Se você pegar o orçamento do Ministério e ver lá quanto foi gasto do PNI para fazer campanha, de 2014 para cá, praticamente zerou. Este governo, aqui, nesta situação que nós estamos vivendo de pandemia, vocês têm visto alguma peça publicitária sobre vacina? Nada, não se fala disso, é impressionante. Não tem jeito desse jeito. Nenhuma. Entendeu? Sem gastar dinheiro para fazer campanha publicitária, não vai ter gente querendo vacinar ou sabendo que tem que ir vacinar. É muito complicado isso. Agora, com a vacina da gripe, teria que ter uma campanha. Até o momento não foi startada essa campanha ainda. Então, sem campanha, sem vacina. O que está acontecendo na vacina do Covid é que tem um interesse muito grande das pessoas em se libertarem dessa doença, porque entendem a vacina como uma bala de prata. Apesar de tudo que a gente tem falado, que a vacinação trará resultados na medida em que nós consigamos ter um comportamento coletivo. É lógico que quem tomar vacina vai ter metade da chance de desenvolver imunidade, não vamos ter praticamente casos graves, ou seja, a vacina ela tem alguns componentes de bala de prata, mas ela não é uma bala de prata. Então, nós temos que retomar a importância da saúde pública e da forma de praticar a saúde pública que não seja feita por generais, que seja feita por médicos, por enfermeiras, por fisioterapeutas, por assistentes sociais, por farmacêuticos. Esse pessoal tem que voltar para a área da saúde, porque enquanto não voltar para a área da saúde, nós vamos continuar achando que tomar vacina transforma as pessoas em jacaré, né? Então, às vezes até procuro evitar falar tão seguidamente mal do governo, mas não tem saída, né? O governo tem um comportamento que, pelo amor das minhas filhas, né? Não dá alternativa, não tem jeito desse jeito.
Eu quero aproveitar esse gancho para fazer uma pergunta que veio aqui pelo YouTube. Qual é a consequência, né, das sequelas observadas em muitas das pessoas recuperadas do Covid? Antes de abrir para vocês falarem, eu queria deixar uma informação. Tem um site que chama academiamedica.com.br, eles são nossos parceiros, e eles soltaram um estudo muito interessante feito na China, com 4 mil pessoas que foram contaminadas do Covid. Eles excluíram aquelas que já tinham doença antes do Covid e selecionaram 2 mil e fizeram um estudo como que ficou a saúde delas 6 meses depois do vírus. E é muito interessante, muito. Só para dar uma prévia aqui, 1/3 das pessoas desenvolveram diabetes. Mas aí, aqui, a pergunta é, né, quais são as sequelas? Se vocês acreditam que vem uma nova especialidade médica agora? Qual é o desafio do hospital, no ambiente hospitalar? Acho que a Azimar também pode falar um pouquinho disso. Olha, Manu, essa é uma pergunta muito complicada, né? Porque, na realidade, a questão da Covid é o aprendizado todo dia. Todo dia tem uma informação nova, tem um conhecimento, tem um ponto de vista, e pior, corroborado por pesquisa, que você tem que se atentar. Mas o que me disseram ontem era isso. Não, mas hoje já falaram isso, já comprovado que a tal lugar foi isso. Então, assim, no nosso caso, no dia a dia da gestão, a gente trabalha muito mais por uma percepção do que está acontecendo. É evidente, você tem que ir em fontes confiáveis para ler, explicar, mostra técnicas, tem os especialistas, mas é muito uma questão, assim, cada dia você está construindo a sua realidade. O que é verdade hoje, pode ser que amanhã não seja mais. Essa é uma questão muito complicada mesmo, né, essa questão da Covid. A verdade Malu. é... Pois não, professor. Não, fala, Marcelo, fala. Malu, eu vou falar por mim. Eu peguei Covid no começo do ano. Fiquei um ano dentro do hospital, não peguei, acabei sendo contaminado no final do ano. E aí você lida com diversas situações, emoções, graças a Deus foi leve e tal, mas são sintomas, e você conversa com o médico ali, conversa com o médico ali, totalmente diferente do que se viu aí, de você ter uma memória de um cheiro que você não sabe o que é e ficar 3, 4 dias no seu olfato um cheiro que você desconhece, cheiro metálico, um cheiro químico. Então é uma doença muito, muito complexa. A USP publicou um estudo bem interessante sobre pós-Covid, que até 85% dos pacientes teve alguma perda cognitiva. Essa é uma questão, e provavelmente que divulgaram, é que a Organização Mundial de Saúde vai poder tá muito interessada nesse estudo e pode usar aí como alguns parâmetros a serem utilizados mundialmente. O que a gente não vê, e aí dizendo como prestador de serviço, como ex-paciente que se contaminou com Covid e que tem preocupação como que vai ser o meu pós-Covid. Nós não vemos até o momento, não vimos, e aí talvez o professor possa até nos ajudar a ver se é o momento, mas eu imagino que tenha que começar. Quais são os serviços pós-Covid? Nós temos aí milhares de pessoas contaminadas. Essas pessoas não precisam mais voltar? Precisa voltar no clínico, no pneumologista, no neurologista? Tem um amigo meu que é cirurgião vascular e ele desenvolveu uma arterite de mão e pé, de dedos periféricos, o pé dele até hoje é gelado. E o exame dele é normal. Então, como que ou essa população, principalmente as pessoas que não são abastadas de informação correta, que tiveram Covid leve e acham que não tem mais nada, como vai ser o desfecho dela? Tem um outro estudo de que 25% de quem foi entubado acaba falecendo 6 meses depois da alta. Então, como é que estão os serviços públicos e privados, mas principalmente o público, que são as pessoas mais necessitadas, do pós-Covid? Tem um ambulatório pós-Covid. Qual é o acesso desse ambulatório? Eu acho que essa é uma questão muito importante da gente discutir. Quais são os exames, Carlos, que nós temos que disponibilizar num tempo certo, com laudos, em tempos bons ou, no mínimo, efetivos, para que se tome conduta com esses pacientes? É uma outra conversa, né? Um outro mundo. Só me permita que o professor fazer a complementação, né, fazer a explicação, mas um grupo também tem que se pensar, as pessoas que estão trabalhando no processo da Covid. Há um ano nós estamos vivendo, falando e refalando, e hoje eu sinto na minha equipe uma certa exaustão mental disso. Ninguém aguenta mais. As pessoas ficam tão exauridas. As pessoas que trabalham estão exauridas disso.
E o pior, não consegue ver uma perspectiva. A gente tem a esperança, chegou a questão da vacina. Nossa, temos a esperança, mas uma semana tem vacina, outra semana para porque não tem vacina. Mentalmente, essas pessoas que estão envolvidas nesse processo também vão chegar a um ponto que eu não sei aonde isso vai parar, a parte de saúde mental das pessoas. Bom, não tem pergunta, não tem resposta fácil para a pergunta. Essa doença é uma doença sistêmica. Então, 10 a 12% desenvolve uma cardiopatia, 10% desenvolve um problema renal, 5 a 10% desenvolvem algum tipo de sintoma neurológico, porque ela é uma doença sistêmica, né? Ela entra, por onde que ela vai ao sistema nervoso central? Ela entra pelo nervo oftálmico, ela entra pelo nervo olfatório, é diretamente aqui, na cabeça que ela faz a penetração no sistema nervoso central. É uma doença sistêmica, mas a gente tem que tomar cuidado com essa. A gente tem uma tendência de, né, ir para os extremos. Então, a gente fala, olha, é uma gripezinha. Verdade, para 80% das pessoas é uma gripezinha e não deixa sequelas. Tem gente que teve problemas para sentir sabor e cheiro e ainda não recuperaram totalmente essa capacidade, né? Tem muitas pessoas que tiveram problema de cognição, entendimento, perderam um pouco da sua capacidade de entender a realidade. Muitas tiveram problemas de equilíbrio, perderam a capacidade de se equilibrar, porque ela mexeu com os estatocistos aqui a nível de ouvido. Então, é uma doença sistêmica, tem uma constelação de problemas em tudo quanto é lugar. Agora, uma parte das pessoas, após a doença, vão ter consequências disso, e nós vamos ter que tratar. Então, o renal crônico, o cardiopata, o diabéticos, né? Essa coisa da diabetes está pegando aí, uma parte importante das pessoas desenvolvem, não sei por que cargas d'água, se teve uma pancreatite associada ou não, mas desenvolveram diabetes. E as pessoas que têm a doença e que acabam em UTI, hospital, tem uma perda de massa muscular fantástica. Essa perda de massa muscular só se recupera com fisioterapia brava. Tem que fazer fisioterapia, senão continua fraquinho, não consegue andar, não consegue respirar direito. O pulmão é muito afetado. Então, vamos ter que continuar tendo serviços para tratar? Sim. Vai ter que ter um serviço especializado em Covid? Eu não acredito nisso. Eu acho que é um serviço genérico, é reabilitação. Serviços de reabilitação, fisioterapia, médico, terapeuta ocupacional. Basicamente é isso que nós vamos ter que melhorar. Nós temos um problema histórico para tratar de deficiência física. A deficiência física é meio invisível no mundo da saúde, né? O Estado de São Paulo desenvolveu uma rede, a rede Luci Montoro, que é única no Brasil. Fora de São Paulo, não tem rede Luci Montoro. Como é que vai tratar essas deficiências geradas por essa doença fora de São Paulo? Vai ser um negócio que o Ministério vai ter que investir nisso no momento que não tem dinheiro. Então, é complicado, acho que vocês têm toda a razão de colocar isso. Agora, precisamos tomar cuidado de exagerar muito, não dá para exagerar muito, ou ignorar, também não dá para ignorar. Eu tenho uma Não, curiosidade. o Carlos. Era com ele mesmo que eu ia falar, até. Vou pedir, você já aproveita e responde, Gouveia. Eu lembro que no começo da pandemia a gente falava muito sobre a questão do baixo índice de exames de rotina, né? Ninguém estava fazendo. E aí parece que setembro, outubro do ano passado voltou a subir e até ultrapassou a curva, porque acho que todo mundo foi tirar o atraso. Eu queria saber agora como está a situação.
Então, eu acho que tem vários. Começando pela sua pergunta. Então, os volumes, sim, estão voltando, eu diria que estão retomando um ritmo normal, mas ainda não exatamente o que era para ser. Tá? Muita gente tem medo de ir até o laboratório, muita gente tem medo de ir até o próprio médico, embora hoje você já tenha soluções que foram durante anos postergadas e até o caso da telemedicina, que é uma boa solução. Acho que muita coisa pode, de fato, ser resolvida pela telemedicina. Isso, o acesso ao diagnóstico também, por muito tempo, ele ficou restrito a poucos lugares. Hoje, até com o Covid, olhou-se para uma outra dimensão, que foi muito interessante. Na verdade, buscou-se atingir o que o Dr. Gonzalo falou, o invisível, o camarada que está onde ninguém se lembra onde ele está. E isso foi possível juntando os 6.500 hospitais, os 18.000 laboratórios e 88.000 farmácias, como locais potenciais para se fazer teste. Então, a farmácia, por exemplo, era algo que era impensável. Não dá para fazer um teste em farmácia. Eu posso comprar lá o de diabetes, a glicemia e o teste de gravidez e pronto, faço em casa. Não, na verdade, a pandemia trouxe a oportunidade de você pensar a farmácia como local de saúde, onde tem um profissional de saúde habilitado a fazer a execução do teste. Então, isso abriu uma possibilidade muito interessante para se atingir aquele indivíduo que está fora do sistema e que não vai por ignorância, por medo, por falta de oportunidade, mas na farmácia ele vai, porque ele conhece o seu José, que está lá, que tratou a mãe dele, que não acompanhou a família de confiança. Então, você começa a ter uma nova dimensão e, ao mesmo tempo, que chegam novas tecnologias que a gente chama do point of care, tecnologias cada vez mais disponíveis e fáceis utilizadas, né? Com um grau de qualidade muito bom, mas sempre precisando de um profissional de saúde. Então, a gente começa a ter aí novas dimensões para se atingir, talvez um volume em breve igual ao que nós tínhamos e, quem sabe, ultrapassar, porque existe um subdiagnóstico. O fato é esse, e acho que aqui tem duas dimensões também que a gente tem que tratar. A questão da vacinação, muito preconceito e mito, e o diagnóstico que não era considerado. As pessoas não tinham a noção do valor do diagnóstico. Acho que nunca se falou tanto sobre o que é um teste rápido, o que é um teste assim, um teste assado. Apareceram todos os especialistas, muitos falando coisas corretas e outros falando verdadeiros absurdos. Mas tudo bem, foi uma oportunidade para a gente trazer informação. Então, essa questão do teste como o teste certo, na hora certa, para a pessoa certa, no ambiente certo, já está muito mais claro. E a questão da vacina também como uma grande ferramenta para se adquirir uma imunidade comunitária, né, em vez de ficar esperando a imunidade de rebanho, eu acho que também já está mais claro. Então, como grande legado, eu diria, Malu, que a gente tem de fato que unir aí a sociedade civil, se possível, junto com o governo. Né? O Ministério da Saúde tem um papel essencial, de fato, nessa campanha de esclarecimento, de retomada dos projetos e programas, mas a gente não pode ficar esperando. Então, acho que as entidades têm que fazer o seu papel. A Medical Fair que está de parabéns, trazendo o tema para a mesa, para a gente poder compartilhar um pouco esse conhecimento dos nossos colegas, mas o fato é que a gente tem que levantar essas bandeiras e não pode esmorecer, porque a pandemia que nos deu um susto, ninguém estava preparado, ela foi uma primeira, mas ela não, infelizmente, não será a última. A OMS trabalha muito com o conceito do One Health, que é meio ambiente, saúde animal e saúde humana. E está tudo integrado. Infelizmente, nós estamos descuidando do meio ambiente, os animais, por conta disso, saem das suas origens, florestas, e começam a se aproximar dos meios urbanos, e as doenças vêm. Então, infelizmente, a gente vai ter que, talvez, conviver com outras, que estejamos, então, melhor preparados para isso. Ô, Malu, acho que é isso, né? Não tem Chegando como aqui falar, a gente não aprendeu, né?
2020. O que agora tem que fazer é exercitar o que foi aprendido, porque de vez em quando eu sinto que a gente está vivendo 2020 de novo. Eu falei isso hoje para uma pessoa. Quando a gente vê Ano Novo, festa do Ano Novo no Brasil inteiro, Carnaval, você vai no shopping, tá cheio, é impressionante isso. Mas eu vou falar, a gente não quer atrasar, porque a gente se combina e a gente cumpre o horário, né, Marcelo? Todo mundo aqui tem uma próxima reunião online, que é o que a gente vive hoje em dia. Vou pedir para todo mundo fazer as considerações finais e depois eu encerro. Vou começar pelo Azimar. Bom, eu gostaria de mais uma vez agradecer a oportunidade da Federação Medical Fair Brasil. Assim, ter o privilégio de compartilhar aqui a tela, né? Que antigamente falava a mesa, né, o espaço, mas hoje falamos a tela com vocês, agradecer a audiência também, né? E só acho que uma última coisa que é importante, eu penso, pegando o que você falou, Carlos, dessa questão da pandemia, que é a oportunidade de nós aprendermos com tudo que aconteceu, aprendendo tanto na questão local como em questão até mundial e estratégicas, como, por exemplo, se você imaginar que no começo da pandemia você tinha dificuldade de máscara, porque o fabricante que tinha disponível isso está do outro lado do mundo, equipamento, quem fabricava estava só no lugar, a Europa discutia a questão da medicação, que estava tudo na China, é uma coisa para a gente pensar hoje, estrategicamente falando, se isso deve continuar dessa maneira, né? Se isso é uma coisa salutar para uma próxima pandemia que realmente vai acontecer, né? A questão é quando. Mas eu acho que a grande questão da Covid é que nós aprendamos e possamos ser melhor do que estamos hoje, do que das nossas atitudes em relação a hoje. Muito obrigado por esse privilégio de estar com vocês. Gouveia, você, estou fazendo por ordem alfabética, hein, para depois não ter retaliação. Tá bom, né? Eu agradeço muito o convite, para mim é sempre um prazer, aprendo muito com vocês e fico contente de poder compartilhar um pouquinho desse conceito do valor do diagnóstico. Acho que isso é importante, as pessoas têm que usar de forma inteligente e até para buscar uma melhor qualidade de vida lá na frente. A gente hoje tem tecnologias como teste rápido, cada vez mais eficazes e eficientes, principalmente para esse ambiente remoto, e já tem do outro lado uma medicina personalizada, graças à genômica, metabolômica, que podem ajudar a preparar um novo modelo de vida para todos nós. Então é isso. Muito obrigado. Professor Vecina, sua vez. Bom, queria então agradecer a você, Malu, ao Marcelo, a Medical Fair, a CDH, agradecer aí a Azimar e a Carlos Gouveia pela presença aqui conjunta conosco, né? O nosso distinto público, os que nos assistiram até agora e que nos assistirão ainda, porque isso vai continuar disponível aí, e dizer que nós temos sim que nos preocupar com a próxima crise, né? E a próxima crise virá porque não é que os bichos estão invadindo a gente, é a gente que está invadindo os bichos. Quer dizer, esse morcego tinha um vírus que resolveu pular no homem, porque o homem empurrou o morcego para longe, chegando cada vez mais perto com a cidade onde o morcego morava, que era na selva. Então, somos nós que estamos destruindo o meio ambiente, não a natureza que está se destruindo. Nós temos que tomar cuidado com a destruição da natureza, com a destruição do mundo. Temos que fazer um pacto para conseguir viver no mundo e não viver do mundo. Essa é a transformação. Então, é possível, mas nós temos que aprender que isso é possível. Vamos acordar para a necessidade de conservar melhor a nossa terra. Um grande abraço, muito obrigado a todos. Marcelo. Bom, agradecer aqui a oportunidade, primeiro a quem nos assistiu aí, é um prazer enorme compartilhar essa experiência. Malu, agradecer a Medical Fair, é um prazer sempre muito grande, a federação aí, aos nossos colegas, de a gente poder estar discutindo um pouquinho, sair um pouco dessa vida prática nossa e escutar um pouco o que está acontecendo no mundo, né, um pouquinho da vivência de cada um. Então, foi muito enriquecedor, quero fazer um agradecimento aqui a todos, e estamos cheios de ideia aqui para, eventualmente, aí vocês nos convidarem para outros temas aí, pós-Covid, vacinação, inteligência artificial, o futuro aí das novas crises, como é que a gente pode enfrentar. Muito obrigado, viu, Malu?
Eu queria agradecer a todos vocês por estarem aqui, falar que, primeiro, lembrar, né, que a gente está comemorando 50 anos de FBAH esse ano, logo mais, faltam poucos dias. Então, a gente sabe que é muito difícil você ter uma federação que chegue a 50 anos, você ter uma empresa, alguma instituição, é um orgulho para a gente ser parceiro da federação. Agradecer a cada um de vocês por estar aqui comigo e deixar, eu acho que 2 comentários finais. O primeiro é que, primeiro, Marcelo, que eu não vejo a hora de fazer essa live pós-Covid. Essa é a palavra que eu estou esperando. Mas eu acho que se tem uma coisa, e a gente tem que sempre fazer o exercício de olhar para o lado positivo, a pandemia é horrível, mas tem um lado positivo, a educação que as pessoas estão tendo sobre a doença, sobre a mudança de pensamento sobre vacinação. Eu nunca tinha visto ninguém querer saber de onde vinha uma vacina antes, agora as pessoas querem saber de onde vem, para onde vai, quem manuseou. Então, querendo ou não, é informação, e divulgar informação é sempre benéfico como um todo. E depois eu acho que é a questão da prevenção, né? E a gente vai aí falar de diagnóstico. Quantas pessoas que eu conheço que nunca tinham feito um exame, que não estavam se importando com isso e que agora estão começando a se cuidar mais. Eu acho que uma hora depois da nossa pós-Covid live, a gente vai ver seres humanos pelo menos mais informados. Melhores eu não sei, mas mais informados com certeza. Agradecer vocês e falar que eu sou mais informada porque eu tenho a chance de conviver com vocês. Muito obrigada, vou deixar um beijo. Sou a única mulher, então você é a única que vai mandar beijo. E espero depois vocês logo. Obrigado. Obrigado. Boa tarde para vocês todos. Tchau, boa tarde. Tchau.